Um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem para dizer. Essa fala é de Ítalo Calvino. Por que ler os clássicos? Eu estou sempre fazendo vídeos aqui falando sobre a questão dos clássicos e é uma coisa que eu preciso sempre estar falando mesmo. Porque os clássicos são heranças, verdadeiras heranças da humanidade. Eles dialogam com questões profundas de todo ser humano, como morte, vida, medos, o sagrado. Os clássicos, eles trazem de volta a atmosfera dos séculos passados, dos lugares longínquos, das diferentes formas de pensar. É um tesouro. Os clássicos são um tesouro que deveria estar ao alcance de todas as pessoas. Os clássicos também representam a realidade sob um novo ponto de vista. Então, os clássicos, como diz Calvino, realmente eles nunca terminam de dizer o que tem para dizer. Por isso, eles são clássicos. Eles passaram pelo teste do tempo e sobreviveram. São desafiadores. Ler um clássico não é uma coisa fácil, simples. É um desafio, porque você está distante daquele texto muitos anos, né? Você está distante muitas vezes da cultura daquele clássico, né? Você está distante em relação ao próprio contexto histórico daquele clássico. Então é desafiador você ler um clássico, mas isso não deve te desmotivar a ler os clássicos, porque os clássicos eles nos ajudam em tudo, tanto na questão da nossa humanidade, como também na questão do nosso vocabulário. Qual é a dica que eu poderia dar para você começar a ler os clássicos? Primeiro, começar pelo mais fácil. Como assim? Por exemplo, um conto. Você pode pegar um conto clássico lá de trás e você ir aumentando o nível dessa leitura. Você também pode ler os textos introdutórios desse clássico para se situar no tempo e no espaço. Geralmente vem, né, as informações nas primeiras páginas do livro, na orelha do livro vem a informação do escritor, né? Então é bom você se contextualizar com toda aquela história antes de mergulhar na história. Compartilhe as suas impressões, ouça a percepção de outras pessoas. Com certeza alguém já leu o clássico que você vai ler agora. Então, converse com essas pessoas, né? Hoje está muito fácil você ter uma conversa sobre livros, né? As redes sociais estão aí nos ajudando nisso. Tem muitas contas de pessoas que também são apaixonadas pela literatura, tem muitos vídeos. Então, você pode pegar as impressões, as percepções de outras pessoas tiveram, né, sobre aquele clássico que ela leu, e você também, depois que ler, você também pode dar a sua impressão. Eu estou sempre fazendo isso aqui, né, sempre passando aqui sugestão de livros, coisas que eu já li, que eu gostei. A leitura, ela não precisa ser um ato solitário, né, só se você quiser, porque a leitura faz isso com a gente, né. A gente está sozinho e ao mesmo tempo acompanhado. Mas ela não precisa ser um ato solitário. Você pode se juntar a pessoas que também gostam de ler, entrar em clubes de leitura, ou formar um clube de leitura, né, com as suas amigas. Isso é muito de cada pessoa. Não tenha medo de largar o livro. Muitas vezes eu comecei um livro e não continuei, né, por vários motivos. Se a leitura não está fluindo naquele momento, você pode largar o livro e depois voltar mais tarde. Ou não, né? Tem livros que eu gosto sempre de começar e terminar, né? Mesmo que o livro seja um desafio para mim, eu sempre gosto de começar e terminar. Mas já aconteceu de ter livros que eu peguei e não continuei a história porque simplesmente não estava me agradando. Eu tenho um jeito de ler assim. Se o livro não me conquistar nas primeiras 50 páginas, eu desisto dele, né? E o leitor tem esse direito, né? Se você já leu Daniel Pennac, tá lá os direitos do leitor. O leitor tem o direito de abandonar um livro se ele quiser, tá? Então, se o livro não está te agradando, parte para outro, sem culpa, tá? E de repente, em outro momento, você volta para aquela leitura. Procure obras clássicas em outros gêneros, né? Existem vários gêneros literários, você não precisa ficar preso a um gênero só. E não se assuste com as palavras difíceis. Toda vez que você pegar um clássico para ler, vai aparecer muitas palavras difíceis, porque os livros foram escritos há muitos anos atrás, né?
e com certeza vai aparecer ali palavras que você nunca ouviu falar, né? Ou palavras que caíram em desuso e você não sabe o que significa. Algumas editoras colocam embaixo, né, no rodapé, o significado daquela palavra ou o contexto histórico daquela palavra desconhecida. Outras não fazem isso, então você vai ter que pesquisar, tá? Então coloque um dicionário do lado, faça uma pesquisa, mas não desista de ler os clássicos. Os clássicos são verdadeiros tesouros que a gente tem acesso, que você possa mergulhar no mundo dos clássicos.